Bem, então, se o mal existe por decreto de Deus, determinação de Deus, ou no mínimo Deus sabia de que tudo isso ia acontecer, de que maneira então eu posso ser responsabilizado pelo mal que eu faço? Ok. E é uma boa Não é? pergunta. Como é que a gente pode responsabilizar as pessoas pelo mal que elas cometem, pelo erro que elas fazem, se no final isso havia sido decretado por Deus? É importante lembrar que a Bíblia não deixa Deus de fora de acontecimentos malignos, vamos dizer assim. Vamos pensar tanto em mal no sentido de catástrofes, de doenças, que a gente chama de mal físico, sofrimentos em geral, quanto de pecados, que são males morais, né? Deus não fica de fora dessas coisas. Nós poderemos citar exemplos. Isaías capítulo 10 é um texto clássico que fala que a Assíria seria levantada por Deus para castigar as nações e depois seria punido pela sua soberba, por achar que ela fazia isso pelo seu próprio poder, né? Eu falei da história de Pedro, Jesus Cristo antecipando o pecado de Pedro, dizendo que iria acontecer. Tem histórias no Antigo Testamento em que Deus fala que o filho de Davi deitaria-se com as mulheres de Davi depois dele. Quer dizer, Deus está não só adivinhando o futuro, ele está dizendo que vai acontecer e em muitos casos ele diz, eis que eu faço isso. Ele fala, eu levanto os caldeus para Abacuque. O próprio caso de Judas. Exato. Né? É o caso clássico no Novo Testamento. Ele diz em Isaías 45, ele fala para o povo persa que entendia que tinha um Deus bom, um Deus mau, dizendo que ele era o criador de luz e de trevas, ele cria o bem e o mal. Em que sentido Deus está ensinando isso? Ele está mostrando que quando o mal acontece, Deus não fica só assistindo. Então, a maioria dos crentes tem uma saída para essa questão, dizendo, não, Deus permite, né? Ele é soberano, mas ele permite. Como se fosse só a Deus assistindo. Deus permitir alivia a responsabilidade dele nessa questão do mal? A questão é o seguinte, não só não alivia, como não corresponde com o registro bíblico. Não estou dizendo que a palavra permissão não possa ser usada de maneira qualificada, mas que ela não explica o porquê que Deus se coloca à frente de acontecimentos assim. Ele fala que ele vai fazer isto e vai fazer aquilo e fazer aquilo. Agora, a questão da responsabilidade. Quando a gente fala de mal moral, de nossas escolhas, é importante lembrar que Deus não nos torna responsáveis se nós somos autônomos, porque não existe autonomia na Bíblia. Não existe liberdade que seja totalmente separada do controle de Deus. Deus não é soberano só sobre algumas coisas, mas não sobre minhas escolhas. Deus é soberano sobre tudo, inclusive minhas escolhas. Então, a Bíblia nunca postula qualquer tipo de autonomia. Porém, ela fala que nós somos responsáveis porque nós sempre agimos em conformidade com nossas escolhas.